aqui na casa do Senhor hoje de manhã para trazer a palavra de Deus, a palavra que Deus revelou ao meu coração, que tem falado nos últimos tempos, e é maravilhoso a gente ler a palavra, a gente viver a palavra e compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas, amém? Glória a Deus, maravilhoso. Nós estamos com a temática família. Olha que bênção, gente. Nossa, aquela foto estava linda, viu? A temática famílias, renovo das famílias, né? E Deus tem um propósito maravilhoso em nossas vidas, na nossa casa. E eu tenho certeza que Deus quer trazer transformação em nome de Jesus. Eu creio nisso, né? Deus tem feito obras grandiosas. Nós estamos no mês de dezembro. Quantas obras, quantas experiências nós temos com o nosso Deus. Esse ano passou muito rápido, mas a glória do Senhor manifestou sobre nossas vidas. Ele esteve conosco até aqui, Ele nos ajudou, amém? Glória a Deus, aleluias. Eu orando ao Senhor, Deus me revelou o título da pregação, e é um título que traz uma palavra muito forte ao meu coração, à minha vida, à minha família, falar de provisão de Deus para as famílias que escolheram temer ao Senhor, amém? As famílias que escolheram temer ao Senhor vão viver essa provisão, eu creio nisso. A palavra provisão, irmãos, é uma palavra muito profunda, é uma palavra muito, muito além daquilo que imaginamos, muito, muito além daquilo que pensamos. É algo extraordinário, é algo sobrenatural de Deus. E quando procuramos o significado dentro do contexto, eu vejo que tem vários significados, vários predicados, como abastecimento, aprovisionamento, fornecimento, provimento, abundância, reserva, cuidado, proteção. São palavras, são características que você encontra na palavra de Deus. Você encontra homens e mulheres de Deus que foram usados tremendamente e que tiveram experiências com Deus, principalmente dentro dessas características que envolvem a provisão de Deus, amém? E a provisão é algo que não vai acontecer de repente na minha vida e nem na sua vida. Não vai cair de paraquedas. Ela é um caminho a ser prosseguido, é um caminho a ser trabalhado, é um processo. É um processo que inclui um desempenho que precisa ser feito por aqueles que temem ao Senhor. Então, se eu sou temente ao Senhor, eu tenho que passar por esse ciclo. E como é que eu passo por esse ciclo, pastora? Com muita oração, com muito jejum, com muita busca da palavra, com muita intimidade com Deus. Eu preciso estar em sintonia com a palavra de Deus, para que eu possa entender o propósito de Deus na minha vida, amém? Glória a Deus. E eu trago uma pergunta para os irmãos. Você confia no seu Deus? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você confia no seu Deus? Você confia no seu Deus? Glória a Deus, glória a Deus. E Deus tocou no meu coração para que pudéssemos trazer um pouco dessa provisão que eu pude ver em Filipenses 4. E eu gostaria de compartilhar Filipenses, não somente Filipenses, mas eu trouxe alguns textos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas a fim de que vocês possam entender o propósito de Deus nas nossas vidas, dentro da palavra provisão, amém? Em Filipenses 4, eu coloquei aqui 6:8, versículos 6 e 8, vamos ler o versículo 6 e 8 primeiramente. Eu pedi a versão
Almeida, mas quem tiver outra versão também pode acompanhar, não tem problema. É só mesmo para vocês entenderem um pouco que Deus quer falar conosco. Filipenses 4, 6 a 8. Que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Lá no versículo 10 agora, diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido, sei também ter abundância, e em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura, como em ter fome, tanto em ter abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? E no versículo 19, diz: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluias. Glória a Deus, glória ao santo nome do Senhor. Filipenses 4, irmãos, é um capítulo que Paulo fala diretamente aos filipenses, na igreja em Filipos. Ali ele está falando sobre as suas lutas, sobre seus problemas, seus enfrentamentos do dia a dia. Traz conselhos relevantes para aqueles que buscam uma vida plena com Deus. E nesse capítulo, quando você vai ler o capítulo por inteiro, você vê que existe sim um segredo que transformou a vida de Paulo. Um homem que foi resiliente em meio às dificuldades enfrentadas, em meio às circunstâncias, ofereceu palavras de sabedoria para aquele povo, foi testemunha fiel do que Deus fez na vida dele. E ele, com a sua sabedoria, levou a palavra, exortou naquele lugar. E acima de tudo, exalava a presença do Senhor. Exalava a presença do Senhor. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, aos enfrentamentos, ele exalava a presença do Senhor. Será que, irmãos, eu e você temos exalado a presença do Senhor? Diante das dificuldades, diante dos enfrentamentos? Será que temos glorificado o santo nome do Senhor em meio às crises? Em meio aos problemas que nós temos enfrentado no dia a dia? Todos nós, irmãos, temos desafios. Todos nós temos problemas. Todos nós temos as limitações. E trazendo no contexto família, né? Trazendo para a nossa casa. O nosso dia a dia não é fácil. Existem situações adversas que vão trazer muita limitação para o meu coração, para o seu coração. Tem famílias que estão em crises, que estão com dificuldade em relacionamento. Não estão conversando com seu filho, não estão conversando com seu marido. Problemas que têm se agravado. E as pessoas dentro da igreja não estão passíveis desse problema. Porque o mundo jaz é do inimigo. E a gente está nesse mundo. E nós sofremos com os problemas. Nós não temos como não enfrentar os problemas e os desafios que esse mundo possa nos causar. Mas eu tenho a certeza e que eu e você devemos
ter é que o nosso Deus pode mudar a nossa situação. Em meio aos problemas, em meus problemas na sua casa, na minha casa, aquilo que nós enfrentamos no dia a dia, temos que ter a certeza que Deus vai mudar a situação, amém? Paulo, naquela época, ele teve muita ajuda da igreja em Filipos. A igreja de Filipos, ela era muito ativa no ministério. Ali eles estavam ajudando na obra, ali eles estavam ajudando Paulo financeiramente ali naquela igreja. Eles eram muito ativos em todos os aspectos. E isso foi muito importante porque muita necessidade de Paulo ali foi suprida. E aí, dentro desse contexto, irmãos, eu posso vislumbrar uma provisão divina em vários aspectos, em várias características importantes para mudar a minha vida e a sua vida. Um renovo espiritual, para trazer um renovo espiritual, um entendimento do agir de Deus. Nós precisamos nessa manhã abrir o coração, irmãos, para entender o que Deus quer falar conosco, amém? Deus tem um grande propósito em nossas vidas. E provisão, irmãos, vem de várias maneiras, em vários aspectos, características. E eu classifiquei algumas características importantes na provisão divina. E uma delas é a provisão que pode vir de formas inesperadas. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus, no capítulo 14, do versículo 13 a 21. Mateus, capítulo 14, 13 a 21. Que diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: Não é misto que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Glória a Deus, glória à majestade ao Senhor. Deus é tão maravilhoso que nessa passagem, irmãos, o grande amor e o cuidado do Senhor pelos aflitos, pelos oprimidos, ali ele teve a oportunidade de mostrar a glória, o poder, a majestade sobre aquele povo que estava ali presente. E ele não se aborreceu com a multidão, muito pelo contrário, ele estendeu a sua mão, ele curou, ele libertou, ele salvou vidas ali naquele lugar, vidas que estavam oprimidas, vidas que estavam doentes, vidas que precisavam ali de uma palavra de consolo, vidas que estavam oprimidas. O diabo, ele é astuto, E tinham pessoas endemoniadas, e Deus expulsou os demônios. Deus trouxe a glória naquele lugar. Deus manifestou a tua glória. Ele multiplicou os pães, Ele multiplicou os peixes. E ali não trouxe só para as pessoas ali presentes o alimento em si, mas o alimento é a palavra de Deus. Ali ele levou a palavra também revelada. Ali o alimento foi completo. Ali o alimento para as pessoas foram completos. E Deus operou um milagre ali, de tal forma, independente, irmãos, de quem estava presente. Deus derramou a tua glória ali, independente de quem estava ali naquele lugar.
Deus pediu para multiplicar os pães, para que pudessem alimentar todos. Ele não falou para alimentar alimentar fulano e ciclano, é alimentar todos. Deus tem preocupação com cada um de nós. Deus quer amar todos nós. Deus quer entrar nos nossos lares e quer fazer dos nossos lares abençoados por Deus, em nome de Jesus. Aquele lugar foi um lugar de milagres, irmãos. Ali estavam pessoas de todos os tipos e Deus amou aquelas pessoas. Ele nos ama também, irmãos. Ele nos convida nessa manhã, do jeito que eu estou e do jeito que você está, para que você possa viver o milagre de Deus, para que você possa ter experiência com Deus, trazer, porque dessa forma Deus traz uma provisão inesperada para a minha vida e para a sua vida. Nós temos medo, às vezes não assumimos o nosso erro, às vezes temos atitudes, ações que temos vergonha de demonstrar, de falar ao Senhor. O Senhor vê tudo, mas muitas vezes temos vergonha, até mesmo de assumir diante de Deus os nossos erros, as nossas ações e atitudes. Mas Deus nos fala essa manhã, do jeito que você está, um coração da maneira que você está, Ele quer trazer a provisão sobre a sua vida. Ele quer entrar no seu lar, Ele quer trazer transformação. Eu lembro que quando eu era adolescente, minha família não era crente ainda. Nós não éramos crentes. Mas a minha mãe foi a primeira. E quem levou a minha mãe para a igreja foi uma tia minha que Deus já levou, minha tia Célia. Ela pregava muito para minha mãe. E nessa época, a minha mãe fumava. Minha mãe fumava muito. E ela, toda vez que ela pedia para comprar um maço de cigarro, eu achava ótimo, porque eu era adolescente, eu não podia sair muito de casa, assim, no fim de tarde. Então, era uma oportunidade que eu tinha ali para dar umas voltinhas. E a minha mãe fumava todos os dias. E ela falava assim para minha tia Célia: nossa, eu quero muito ir para a igreja, eu quero muito ter essa experiência com Deus, mas eu quero deixar de fumar primeiro. E a minha tia Célia falou assim: não, dona Ilma, você vai sim, você vai para a igreja, vai do jeito que você está. Pode ir, não tem problema não. E Deus foi tão maravilhoso, irmãos, que não passou nem 2 meses, minha mãe deixou de fumar. Minha mãe foi liberta. E através da minha mãe, eu fui indo para a igreja, a minha irmã, o meu irmão. E dessa forma, fui ganhando as nossas vidas para Jesus. Então, eu vejo que a gente não pode deixar de estar na presença do Senhor por conta de algum problema, por conta de algum processo, por conta de alguma ação, atitude, que você fala: não, eu tenho que deixar, eu tenho que trabalhar para que isso saia da minha vida, para entrar na presença do Senhor. Não, dessa manhã Deus te chama do jeito que você está, porque Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer mudança no seu lar, Ele quer fazer mudança nos seus filhos, mudança na sua esposa, mudança no seu esposo, em nome de Jesus. Eu decreto isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. A outra característica é a provisão que chega no momento oportuno. Nós vamos, eu quero compartilhar com os irmãos segundo livro de Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Amém. Segundo capítulo Reis, capítulo 4, de 1 a 7, que diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Disse-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então
entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse-lhe o seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluias, glória a Deus. A mulher era uma viúva, irmãos. Ela era uma viúva que estava passando por dificuldades. Ela estava a ponto de perder os filhos. E ela, com a sua fé, ela fez um ato, ela fez uma ação. E através de Eliseu, o profeta, que foi canal de bênção de Deus, para dar a ela estratégia. Irmãos, Deus quer dar estratégia para mim e você nessa manhã, diante de uma crise, diante de uma dificuldade, aquilo que você está enfrentando. Se você não sabe como sair dessa situação, Deus vai te dar uma unção de estratégia, para que você possa, em nome de Jesus, ver e contemplar a glória do Senhor, em nome de Jesus, pior que esteja a vida de uma pessoa, e ainda assim significante aos olhos de Deus, para aquela viúva, irmãos, ela só tinha botija de azeite, aquele era o seu único sustento para alguns dias. Ao crer na palavra do profeta Eliseu, ela se preparou para receber o milagre. O milagre viria em forma de provisão. E a fé dela foi importante, porque seria proporcional para o que a fé dela seria proporcional à nossa confiança, a confiança que ela teve em Deus. Muitas vezes, a nossa fé, a nossa bênção, nós vamos adquirir a nossa bênção de acordo com a nossa fé, que é proporcional na confiança no Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Ele não abandona seus filhos na necessidade, não rejeita as nossas orações. O Todo-Poderoso está pronto para agir. Ele está pronto para agir. O seu poder em nossa vida, ele é constante. Você precisa confiar no Deus vivo, no que Ele vai fazer, como que Ele vai operar. A viúva teve fé e foi multiplicado o azeite. Ela confiou em Deus. Foi multiplicado o azeite de tal forma que ela conseguiu livrar os filhos. Os filhos não foram vendidos. E o azeite foi completo para a vida dela, para a vida dos filhos. Ali não faltou azeite na casa dela. Não vai faltar azeite na minha casa e nem na sua casa, em nome de Jesus. O seu celeiro será abastecido em nome de Jesus. Toma posse nessa manhã, em nome de Jesus. Deus quer trazer a provisão para a sua vida. Basta confiar de todo o coração, na sua mente, no seu entendimento, para que o milagre chegue na hora certa, na hora oportuna. O mundo lá fora fala assim: nossa, no último minuto do segundo tempo. Não, Deus trata tudo na hora certa e no momento certo. Eu creio nisso, em nome de Jesus, eu creio nisso. Outra característica seria a provisão do cuidado e a proteção de Deus, que está lá em Daniel 3, 20 e 25. Daniel, capítulo 3, 20 e 25. Diz assim: e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens
foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus, e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondendo dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Glória a Deus, glória a teu santo nome. Aqueles 3 jovens, irmãos, eles viveram em cativeiro. Eles eram escravos na época do rei Nabucodonosor. Mas eram homens que temiam a Deus, eles temiam a Deus, eles eram hebraicos, o nome deles eram Ananias, Misael e Azarias. Eles se destacavam pela inteligência, humildade e honestidade. Naquela época eles eram importantes no meio do governo do rei Nabucodonosor, só que eles não se curvaram diante do decreto do rei, porque o rei pedia para que dobrassem os joelhos e adorassem uma imagem, a imagem do rei. E eles preferiram manter o quê? A fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus. A ousadia e a fé permite que Deus nos dê o livramento. Lembra, a fidelidade, a ousadia e a fé permite que Deus nos dê o livramento. A provisão, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, ela vem sobre aqueles que realmente são fiéis a Deus, aqueles que são ousados. Em meio àquela situação, Sadraque, Mesaque e Abidnego não negaram o nome de Cristo, aquele que eles adoravam, aqueles que ele realmente prostravam. Eles eram fiéis a Deus. Em nenhum momento, eles se abalaram, eles se ajoelharam diante daquela estátua. Eles falaram: o meu Deus é todo poderoso. Eu glorifico o santo nome dele. Eu glorifico e eu creio. E eles criam que Deus ia livrar eles daquele lugar. Mas se não livrasse, glória a teu santo nome. Eles glorificavam o nome de Deus. Glorificaram o nome de Deus. Quantos livramentos nós tivemos esse ano, irmãos? Deus dá tanto livramentos para nós. Essa palavra da fornalha, essa passagem, ela fala muito ao meu coração, porque eu já vivi livramentos. A minha família já viveu muitos livramentos. E muitas vezes Deus trabalha de uma forma diferente, uma forma especial em cada um de nós. E eu vejo assim, com o livramento, às vezes a gente murmura diante da dificuldade. Às vezes o seu carro pifou lá na estrada, você ficou sem combustível. Mas Deus tinha um propósito nisso. Deus tinha um propósito nisso, para te livrar mais na frente. A gente sabe que Deus sempre está guardando cada um de nós. E Ele guardou sempre a minha vida, sempre a minha família. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus porque a profissão do meu esposo é uma profissão muito, muito difícil. Nós já passamos por situações muito mesmo difíceis. Mas Deus foi maravilhoso. Ele nos livrou. Ele nos livrou. Quando a pastora Luciene pregava semana passada, pastora, e falava de onde a gente saiu, de onde Deus nos tirou, eu comecei a pensar. Eu fiquei muito pensativa essa semana, porque
Eu só tenho que glorificar a Deus, porque Deus tem feito tantas obras, tantos milagres, tantos livramentos. Eu comecei a ter uma retrospectiva da minha vida. E esse ano não foi diferente. Esse ano foi um ano de conquistas, mas foi um ano também que Deus nos livrou. E nessa manhã Deus quer livrar cada um de nós. Deus quer derramar essa proteção sobre nós, essa provisão de cuidado, essa provisão de livramento. Eu creio em nome de Jesus, eu creio. O salmista, irmãos, o salmista, Salmo 101:6 diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Em Salmo 34:19 também diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor nos livra. Glória a Deus. Você pode glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Glorifica o santo nome, porque Ele te dá livramento nessa manhã, em nome de Jesus. As fornalhas das lutas, irmãos, e injustiças pelas quais passamos, bem como as perseguições por causa da nossa fé e tantas outras situações que vivenciamos, são necessárias para que haja uma manifestação do poder de Deus em nossa vida. Seu nome seja glorificado. As fornalhas da vida servem para provar a nossa fé na palavra do Todo-Poderoso. Se mantivermos firmes e confiantes, veremos o livramento. Amém? Glória a Deus, glória a teu santo nome. E a última característica que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a provisão do sobrenatural de Deus, que fica em Lucas. Eu gostaria de compartilhar em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Glória a Deus, aleluias. Glórias a teu santo nome, Senhor. Lucas 5, 1 ao 7. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido eles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal ao companheirismo que estava no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Glória a Deus, glória maravilhosa de Deus. Aí nessa passagem, o Senhor faz o sobrenatural de Deus. Ele opera o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus transcende aquilo que é racional, que é lógico. Podemos alcançar o sobrenatural somente através da fé, irmãos. Somente pela fé podemos alcançar esse nível de entendimento que Deus vai nos abençoar as obras nas nossas mãos. Estenda as tuas mãos. A sua mão é abençoadora, a sua mão é de bênção. Onde você tocar será próspero, onde tocar será livrado. Em nome de Jesus, as suas mãos onde tocar será liberto. Em nome de Jesus, Deus quer te usar nesta manhã. Deus quer te transformar. Deus quer trazer alegria. E onde você tocar prosperará em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio. Glória a Deus, glória a teu santo nome, Senhor. Glória a teu santo nome. Deus
Deus ordenou a Simão Pedro que lançasse a rede, irmãos, no alto mar durante o dia. Totalmente ao contrário do que eles faziam. Porque eles saíam à noite, na madrugada, porque era muito mais a chance de pescar peixes, né? Era uma grande quantidade de peixes, seriam maiores durante a noite. Então a chance poderia ser maior, seria melhor, mas Deus falou: lança, vai em alto mar e lança a tua rede. E ele obedeceu, ele teve fé, ele obedeceu. Aqui, irmãos, na provisão do sobrenatural, precisamos pôr em prática não somente a fé, mas também a obediência. Ele foi obediente a Deus, ele foi obediente a Deus, ele ouviu, falou: mestre, eu vou. E ele foi. E ele pescou uma quantidade maravilhosa, que teve que encher 2 barcos. Deus quer encher o teu celeiro nessa manhã. Deus quer abastecer o teu celeiro. Aquilo que você está desprovido, Deus vai agora de encontro ao teu coração e vai trazer bênção, vai prosperar sobre a sua vida em todas as áreas. Eu creio nisso em nome de Jesus. Deus quer trazer transformação na minha vida e na sua vida nessa manhã. Ele quer que nós entendamos, Ele quer que possamos entender que a provisão vai vir de todas as maneiras, mas que possamos estar preparados para receber essa provisão, que possamos estar preparados, o coração, a mente preparados, em nome de Jesus, que possamos ter obediência, irmãos, que possamos ter ousadia, que na fidelidade de Deus, somente desta forma, podemos ver Deus operando o milagre na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa. Onde nós estivermos, Deus vai abençoar, Ele vai estender as tuas mãos. E nós seremos canais de bênção, e nós seremos prósperos, em nome de Jesus. Derrama essa unção, Senhor, sobre o teu povo nessa manhã. O seu povo precisa de ti, Pai. E nesta manhã eu clamo a ti por cada vida aqui presente, para que possa ser derramada essa provisão, Pai. A provisão vindo do céu, a provisão, Senhor, inesperada, a provisão do momento, da hora certa, a provisão do cuidado, Pai, a provisão sobrenatural, Senhor. Deus é maravilhoso em nossas vidas. E eu gostaria de encerrar contando um testemunho de fidelidade a Deus. Eu fiz um propósito com Deus, desde o início da abertura da minha empresa. Para quem não sabe, eu sou empresária, dona da Viver Turismo, uma agência de viagens. E vai fazer 7 anos em janeiro que eu tenho essa empresa. E desde a constituição dela, eu fiz um propósito com Deus, que eu iria dizimar. Independente do que eu recebesse durante o mês, eu ia dizimar não somente 10%, mas além de 10%. E Deus tem me honrado. Ao passar dos anos, Deus tem me honrado. E nesse mês, aconteceu algo atípico. Todo mundo esperando a Black Friday. E eu tive muita demanda de orçamentos. E as pessoas, não, vamos esperar a Black Friday. Eu falei, amém, vamos ver se vai acontecer um milagre na Black Friday. Todo mundo esperando 50%, 60%, enfim. Mas amém. E eu tinha em vista já para efetivar um grupo de 14 pessoas. E no domingo anterior, do final do mês, né, que seria a Black Friday, no domingo anterior eu fiz um propósito com Deus. Eu dizimei as 14 pessoas que eu estava negociando. Eu não tinha fechado com eles, mas pela fé, eu dizimei as 14 pessoas. E dizimei além das 14 pessoas. E depois eu fui no pastor Luiz, falei, pastor, o senhor ora por mim, porque eu preciso fazer esse negócio desse grupo, dessas 14 pessoas. E o pastor Luiz orou. E o pastor Luiz orou e falou assim, não, você vai vender mais do que 14 pessoas. Eu falei, amém, glória a Deus. Mas não tão motivada, porque eu não vislumbrava ainda negócios a mais.
E quando foi na sexta-feira, irmãos, das 8 da manhã à meia-noite, e no sábado, das 8 da manhã à meia-noite, eu trabalhei. E toda demanda que eu tive, eu efetivei a venda. E não somente, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não somente 14 pessoas que eu fechei, mas eu fechei 58 pacotes de viagem. Glória a Deus, glória a teu santo nome. Eu glorifico o santo Deus. Eu fico maravilhada como Deus me ama, como Deus ama a minha família. Porque a gente precisa, irmãos, ter essa intimidade com Deus. Deus quer o melhor para nossas vidas. E precisamos ter compromisso com Ele, porque Ele nos ama, Ele quer nos abençoar, Ele quer trazer provisão em todas as áreas. E é maravilhoso ser testemunho fiel disso. E eu quero derramar essa unção sobre você. A unção da provisão, a unção do sobrenatural de Deus. Essa palavra tocou muito ao meu coração, porque eu vivi tudo isso. Eu tenho vivido, eu sou testemunha disso. E eu glorifico o Santo Deus nessa manhã, por essa oportunidade de poder falar aos irmãos, de ter essa palavra com os irmãos, de testemunhar a minha vida. Porque Deus é maravilhoso, Ele tem nos livrado. E eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus. Se você puder ficar de pé, eu gostaria de fazer uma oração por você. Glória a Deus.